Vamos falar de nossa pele? Para assim a gente poder evitar cair nesses golpes de internet. Recentemente eu recebi de uma paciente um vídeo, que era um vídeo provavelmente oriental, e falava que punha um fiozinho na testa e parava, tipo assim, sumia a marca de expressão. E aí, isso é golpe ou não é? Conhecendo a nossa pele, a gente tem essa resposta. Basicamente, a nossa pele é composta de 3 camadas. A epiderme, que é uma camada mais de células compactas, que é essa aqui que a gente consegue ver. Uma mais profundinha um pouquinho, que é responsável aí pela elasticidade, firmeza, então pelo envelhecimento, que chama derme. E uma mais inferior ainda, que a gente chama de hipoderme, o tecido subcutâneo, que é onde está a gordurinha. E logo abaixo disso vem a musculatura. Não faz parte da pele, mas como eu falei de botox, preciso incluí-la nessa parte. Entendendo que a gente tem 3 camadas diferentes, eu preciso atingir cada uma das camadas para resolver um problema. Então, os nossos problemas de acne, melasma, nós estamos falando dessa camada mais superficial, epiderme. Se a gente já quer fazer flacidez, rejuvenescimento, a gente está falando de uma camada mais inferior ainda. Então, não tem jeito de um creminho chegar ali. E se a gente está falando de gordura, piorou, porque está mais abaixo ainda. Então, para gordura, seriam procedimentos que penetrem muito mais, ou invasivos, ou hoje tem um ultrassom microfocado, ultrassom de baixa frequência, que também consegue atingir esse tecido. E se eu pensar no vídeo que me mandaram, do Botox? A camada, ela tá mais embaixo ainda, é uma musculatura voluntária, que a gente, faz força para ela funcionar. Não tem como um fiozinho, um creminho, paralisar a musculatura. Então hoje eu começo uma série pra gente conhecer um pouquinho mais da nossa pele, pra gente poder não cair nesses golpes. Então não tem creme milagroso, não tem pílula mágica. Pra gente ter uma pele bonita, a gente precisa cuidar da pele, tanto externamente quanto internamente, com alimentação e praticando atividade física. Não vai ter milagre, gente, pra nada. Vamos falar sobre epiderme? Epiderme é a camada aqui, tá mais próxima da gente, que a gente já tá em contato, que tá revestindo o nosso corpo todo. E qual é a principal função dela? Proteção. A gente tá protegendo ela de coisas de fora entrar e de coisas de dentro sair. E basicamente ela tem 5 camadas, então a epiderme é composta por 5 camadas. Uma camada aí, que eu não vou citar todas, mas a mais funda, que é a que faz ali divisa com a segunda camada, que seria a derme, é a camada germinativa, é onde a célula começa a crescer. Então tudo que a gente vê mais externo são células mais velhas. Então a gente eventualmente vai remover com esfoliação, com tratamentos próprios. Nessa camada a gente também tem, nessa camada aí basal, a gente também tem os melanócitos. É onde eles vão começar a passar a coloração para as células superiores, que são basicamente células de queratina. Uma dessas camadas que a gente fala conta 5, que é a camada do extrato lúcido, que vocês vão ver na imagem, ela é uma camada que nem em toda parte do corpo a gente tem. Ela é mais predominante, palmas das mãos e palmas dos pés. Por isso, elas são diferentes. Nessas outras camadas, que tá cheia de queratina, né, que tem os queratinócitos, eles vão sendo diferenciados de uma camada para outra, ficando mais maduros, e aí elas dão resistência à nossa pele. Então essa é a principal função dos queratinócitos. A parte da pele que a gente mais vê, que é o extrato córneo, né, que a gente tá vendo, ela é responsável por ter mais células mortas. Então, eventualmente, a gente vai removendo ela quando a gente faz uma limpeza de pele corretamente, né, que a gente trata com produtos de higienização, a gente vai removendo para ter a pele mais bonita e tudo mais. Mas ela é a camada que começou lá de baixo e vai subindo, então é a mais antiga e ela precisa de uma renovação celular. Na imagem aí que eu escolhi colocar pra vocês, tem uma célula aí, chamando célula de Merkel. E eu quero explicar como ela funciona e quero falar de uma outra que às vezes em pesquisas assim, também em trabalhos também são falados, mas só pra explicar. A célula de Merkel é responsável pelo nosso sensorial. E a célula de Langerhans, que às vezes a gente vê, ela é responsável pelo sistema imunológico. Então a pele não é só de proteção, ela tem algumas outras funções. Continua com a gente que eu vou continuar esse assunto. E aí, que é afinal então a barreira cutânea? Carol, você falou sobre epiderme, e o que eu mais ouço falar, você não falou sobre isso. O que é a barreira cutânea? Quer saber o que é a barreira cutânea? Tudo isso que eu falei no vídeo passado. Tudo que eu falei sobre epiderme é a barreira cutânea. Então a barreira cutânea é sinônimo aí de epiderme? Não. A barreira cutânea, na verdade, é a função da epiderme, que tem essa forma de barreira, de proteção. Mas ela tá protegendo a gente do quê? De perda de água, porque o nosso corpo precisa de água, tá protegendo a gente contra corpos estranhos, então agentes patogênicos, que podem ser alergênicos, pode ser um vírus, uma bactéria, tá protegendo a gente por substâncias químicas que podem estar entrando, então ela é uma proteção bem importante. E ela é composta por queratinócitos mortos e queratina, né, que é uma proteína, a queratina. E essas queratinas, esses queratinócitos promovem a resistência mecânica e impermeabilidade.
Além disso, elas são unidas, vocês estão vendo que eu tô lendo aqui porque eu não quero perder nenhum detalhe, por lipídios. E eu preciso falar disso porque em um outro vídeo eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar falando, sério, não acredito. Mas elas são unidas por lipídios, que são gorduras, óleos, né? Pra formar essa barreira eficaz da perda de água. Então, lembra que a gente falava na escola que óleo e água não se misturavam? É o princípio básico de ter essa barreira de lipídio. Pra água que está dentro não sair pra fora à medida que, tipo, a gente caminha, né? Então a gente, sim, tem perda de água por sudorese. Mas ela não sai pela nossa camada córnea. Ela sai pela glândula específica para isso. E quando eu faço uma esfoliação, quando eu faço um peeling químico, eu tô destruindo essa barreira? Depende. Às vezes sim. Às vezes esse é o objetivo. Às vezes sim, e a gente não tinha essa intenção. Porque simplesmente algum produto que a gente passou não fez bem. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente entende que preservar essa barreira é a melhor forma da gente controlar muitos problemas que a gente tem de pele. Então, uma esfoliação bem feita, ela não vai destruir. Vai remover células que já estão mortas, já estão se desprendendo e seriam descamadas. Um peeling químico provavelmente vai remover boa parte da sua barreira. E aí, às vezes, a resposta dele não é a que a gente quer. Então, quando a gente pensa, o peeling químico nada mais é do que usar um ácido na pele. Então, às vezes a gente começa a usar um sabonete com ácido e acha que tá arrasando, porque tá removendo essa camada velha, né? Tá tirando poluição e tudo mais, só que a gente tá removendo muito mais. Então, fica sempre a dica, né? É importante consultar bons profissionais para indicar bons produtos. Às vezes, coisas até meio doida vão fazer muito melhor pra sua pele, sem agredi-la e deixá-la muito mais saudável. Porque, às vezes, o preço de uma agressão é uma marca, é uma mancha, que é bem difícil de tratar. E aí, pele? É tudo pele? Na região dos meus olhos, no rosto, no corpo, é tudo igual? Vamos lá? Vamos descobrir? Sim, pele é tudo pele. A diferença entre os tipos aí de regiões se dá por alguns fatores. Por exemplo, a espessura. Então, as espessuras das 5 camadas da epiderme são diferentes na região dos olhos, na região do rosto, na região do corpo. A derme, ela pode ser diferenciada. Eu ter mais derme numa região, menos derme em outra. Quantidade de glândulas. Eu ter mais glândulas sebáceas numa região faz ela ser uma pele mais oleosa, ou eu ter menos quantidade faz ela ser uma pele mais ressecada. E aí a gente responde diferente aos tecidos. Pode ser por exposição solar, então o rosto fica mais exposto. Pode ser por circulação da pele, então eu ter mais vasos sanguíneos ou não. Então são alguns fatores, há outros, mas esses são alguns fatores que podem diferenciar a nossa pele. Beleza, Carol? Então é golpe de marketing, né? Aquela história que vende produtos para corpo, para rosto, para área dos olhos. Depende. Por quê? Além de depender da nossa pele, depende do que tem no produto. Então, muitas vezes, ativos que nós colocamos em composições, em produtos corporais, eles não fazem bem para o rosto. Por quê? Eu coloco ativos porque a tendência é a pele do corpo ser menos oleosa, ou ela, em geral, ser menos oleosa do que do rosto. Então, eles colocam ativos que favorecem a oleosidades do corpo. E aí? Sempre vai dar errado? Não. Então, às vezes, você pode usar no corpo um produto e no rosto e tá bom. E isso não vai atrapalhar sua pele nenhuma. Às vezes atrapalha. Então, a gente tem que o quê? Testar. Então, não é é proibitivo. Rosto, corpo é só corpo, rosto é só rosto, área dos olhos é só área dos olhos. Poxa, mas sempre me falaram que os produtos do corpo era só pra corpo, do rosto só pra corpo e a área dos olhos tinha que ser pra outra coisa. Por quê? Porque as pessoas não conhecem de ativos químicos. Então, a gente não pode falar assim, você tem que ler, não sei o quê. Quando você vai no profissional, ele vai conhecer a sua pele e a tendência é ele te apresentar produtos que sejam bons pra sua pele. Sem grandes divisões. A tendência é, quando você vai sozinho, você respeita o que tá falando. Mas não é uma obrigação esse produto ser só do corpo, ser só do rosto. Se o seu rosto se deu bem com um produto de corpo, ótimo. Se a sua região dos olhos não fica irritada com um produto de rosto normal, ótimo também. Ai, Carol, mas a área dos olhos é muito sensível. Em linhas gerais, não é todas as pessoas que apresentam sensibilidade na região dos olhos. Então, você pode muito bem testar o produto do rosto para os olhos e dá muito bom. Eu tive alguma irritabilidade, não sei o quê. Aí vem uma diquinha extra. Muitas vezes, quando a gente passa um hidratante neutro na nossa região que deu uma irritação, essa irritação diminui, a ponto da gente ir acostumando para uma hora não precisar usar nenhum hidratante. Então, se você tem um produto do rosto, quer usar na região dos olhos, que é sempre muito bom, não quer comprar outro produto, passa o hidratante que você está acostumado na região dos olhos, depois vem e passa o produto. E lembrando sempre, região dos olhos contém, parte inferior e pálpebra. Então, tem que passar protetor, creme, todos no rosto todo. E aí, o último rios eu falei sobre derme, e falei sobre os anexos da pele, e falei sobre os pelos ou cabelos. Então, vou dar uma pausa aí na pele, antes de falar da terceira camada da pele, vamos falar um pouco sobre as características, né, do pelo. Eu falei lá
sobre epiderme que pele era tudo igual. Então, a pele do couro cabeludo, que é de onde tem a maior quantidade de pelos, é tudo pele. Vou ter todas as camadas igual a pele do nosso corpo, do nosso rosto, da área dos olhos. Então, tenho epiderme, tenho derme e tenho hipoderme também. Além de estruturas musculares, ossos e tudo mais. A diferença nada mais é do que a espessura dessa pele e a quantidade de anexos, que no caso é o folículo piloso e todas as suas características que vão estar presentes nesse tecido. Então, a gente tem não só no couro cabeludo, né? A gente tem pelos em volta do corpo, mais acentuado em regiões de genitálias, axilas, no cabelo. Sim, então nessa região a gente tem maior quantidade de folículos, mas a gente tem pelos em todo o corpo. E eles também servem para nossa proteção aí como anexo. Em linhas gerais, os pelos, ele tem a parte do bulbo capilar, que é onde ele se origina e é a única parte viva do pelo. Depois disso vai para a papila derme, que é a parte de crescimento aí do cabelo, a raiz do cabelo, e aí sim a gente entra na haste, que é a parte que a gente tá podendo ver, né? O ciclo de crescimento do cabelo, ele é um ciclo já pré-determinado, já tem geneticamente quantidade de tempo que ele demora ou não, mas essas estruturas elas estão presentes independente desse crescimento de todos. E essa haste, né, que é o pelo em si, eles são divididos em cutícula, medula e córtex. A medula não está presente necessariamente em todos os tipos de pelo, alguns sim, outros não. O córtex do cabelo é o responsável pela coloração. E adivinha quem dá a coloração? Fatores genéticos determinam o que os melanócitos vão produzir. E aí, nesses melanócitos, a gente vai ter eumelaninas e feomelaninas, que vão determinar cabelos mais escuros ou mais claros. Vamos continuar o papo sobre cabelo? Faltou a gente falar sobre a cutícula, que eu deixei para outra postagem porque a gente fala um pouquinho de condições aí da cutícula e aí ia ficar muito grande. Então vamos falar sobre a parte mais externa da haste do cabelo, a cutícula. A cutícula, ela tem um formato tipo de telhado, telhas sobrepostas. À medida que tem a oleosidade, a sujeira, poluição, essas cutículas vão se abrindo e esses poluentes, essa oleosidade, ela vai ficando ali acumulada. E aí, quando vem o shampoo, tem, né, os seus agentes de limpeza lá dentro, né? Pode ser surfactantes ou outros tipos de agente de limpeza. Ele vai passando por essas telhas e removendo. E quando você tem uma coisa impedindo que a coisa, né, feche, as cutículas levemente se fecham. Mas para elas voltarem a fechar, existem os agentes condicionantes, que são os condicionadores. Então, a higienização do cabelo, ela é fundamental pra gente ter um cabelo, né, uma haste aí saudável. Já que eu falei de shampoo, né, de lavagem do cabelo, qual a frequência ideal? Não existe uma frequência ideal, existe necessidade do cabelo. A gente precisa que o cabelo esteja limpo. Então, se eu sinto meu cabelo limpo lavando todo dia, eu não sinto danos, tá ok. Se eu sinto que eu tenho uma oleosidade pouca e eu posso lavar ele um dia sim, um dia não, tá ok também. O que importa é a saúde do cabelo. E essa saúde também é determinada pelo produto que você está usando. Então, existem tipos de shampoo. Então, tem shampoo com detox, então ele vai ter ativos mais agressivos. Então, a gente também tem que pensar que quanto mais a frequência que a gente lava os cabelos, os produtos que a gente dá tem que ser com ativos menos abrasivos, que causam menos danos. Eu queria ter mais conhecimento para fazer uma série só de cabelo. Quem sabe? Se eu estudar um pouquinho, a gente não tem uma série só de cabelo. Se você gosta desse tema, coloca aqui embaixo. Me estimula aí a estudar bastante sobre pelos e os ativos que a gente usa para limpeza, condicionamento, hidratação, nutrição e reconstrução. E aí, vamos falar de unhas? A unha não faz parte da pele, mas é um anexo da pele, então resolvi incluir aí nessa série sobre pele. E na verdade, a unha ela não é parte de nenhuma das camadas que a gente já falou. Ela é uma modificação da epiderme, então ela cresce ali sobre a epiderme na matriz ungueal,
que é a parte viva dessa unha. E à medida que a gente vai aumentando a produção de queratina, essas células vão morrendo. E aí só fica queratina, né? Um tecido queratinoso, que é onde a gente vê o crescimento da unha, que é a parte durinha, né? Que a queratina tem boa influência nisso, que a gente vê aí da unha. As unhas servem para proteger a ponta dos dedos, permitir sensibilidade tátil. Então, e por eu ter falado que, né, o que a gente tá vendo são células mortas, não quer dizer que elas não precisam de cuidados. Então, a hidratação da unha, um corte correto e adequado, são fundamentais aí para esse cuidado da unha. E o esmalte, em linhas gerais, ele é uma perfumaria. Mas, Carol, pode ficar de esmalte o tempo inteiro? Em linhas gerais, muita gente fala, tira o esmalte para a unha respirar. Isso não acontece. O que a gente fala para evitar, que é o que acontece com essa troca de esmalte, seria a exposição a produtos químicos agressivos, que seriam acetona, né? Ou a gente, para tirar, remover aí, removedor de esmalte, é menos agressivo do que a acetona propriamente dita, mas eles promoveriam uma desidratação, mesmo já sendo um tecido queratinoso, ele precisa ser bem hidratado, né, e cuidado. Então, estes seriam os principais pontos. Mas, em linhas gerais, em uma unha saudável, não há problema fazer esmaltações frequentes aí. E unha de gel, fibra de vidro, todas essas coisas. Se a gente pensar que a unha não precisa respirar, essas coisas estariam simplesmente liberadas. Mas elas promovem outros danos, que se forem feitos tempo correto, com o profissional correto, a forma correta e ficar perfeitamente feito, vai dar tudo certo. Mas qualquer errinho pode dar problema. E os principais problemas que eu vou citar, vai ter outros, mas os principais problemas que eu vou citar seriam o uso de produtos químicos fortes, então entra no processo de desidratação aí da unha, e a má colocação promover infecções fúngicas importantes. A gente sabe que tratamento fúngico são muito difíceis, porque as estruturas celulares dos fungos são muito semelhantes às nossas, então não é como a gente colocar um antibiótico que ele é muito específico. Ele vai poder danificar outras coisas, são processos bem demorados, enfim. E a principal de todas, a gente demora para ver que tem uma infecção fúngica quando a gente tem fibra, porque as manutenções às vezes são mais longas do que você trocar esmalte toda semana. E aí, vamos falar de unhas? A unha não faz parte da pele, mas é um anexo da pele, então resolvi incluir aí nessa série sobre pele. E na verdade a unha ela não é parte de nenhuma das camadas que a gente já falou. Ela é uma modificação da epiderme, então ela cresce ali sobre a epiderme na matriz ungueal, que é a parte viva dessa unha. E à medida que a gente vai aumentando a produção de queratina, essas células vão morrendo. E aí só fica queratina, né? Um tecido queratinoso, que é onde a gente vê o crescimento da unha, que é a parte durinha, né? Que a queratina tem boa influência nisso, que a gente vê aí da unha. As unhas servem para proteger a ponta dos dedos, permitir sensibilidade tátil. Então, e por eu ter falado que, né, o que a gente tá vendo são células mortas, não quer dizer que elas não precisam de cuidados. Então, a hidratação da unha, um corte correto e adequado, são fundamentais aí para esse cuidado da unha. E o esmalte, em linhas gerais, ele é uma perfumaria. Mas, Carol, pode ficar de esmalte o tempo inteiro? Em linhas gerais, muita gente fala, tira o esmalte para a unha respirar. Isso não acontece. O que a gente fala para evitar, que é o que acontece com essa troca de esmalte, seria a exposição a produtos químicos agressivos, que seriam acetona, né? Ou a gente, para tirar, remover aí, removedor de esmalte, é menos agressivo do que a acetona propriamente dita,
mas eles promoveriam uma desidratação, mesmo já sendo um tecido queratinoso, ele precisa ser bem hidratado, né, e cuidado. Então, estes seriam os principais pontos. Mas, em linhas gerais, em uma unha saudável, não há problema fazer esmaltações frequentes aí. E unha de gel, fibra de vidro, todas essas coisas. Se a gente pensar que a unha não precisa respirar, essas coisas estariam simplesmente liberadas. Mas elas promovem outros danos, que se forem feitos tempo correto, com o profissional correto, a forma correta e ficar perfeitamente feito, vai dar tudo certo. Mas qualquer errinho pode dar problema. E os principais problemas que eu vou citar, vai ter outros, mas os principais problemas que eu vou citar seriam o uso de produtos químicos fortes, então entra no processo de desidratação aí da unha, e a má colocação promover infecções fúngicas importantes. A gente sabe que tratamento fúngico são muito difíceis, porque as estruturas celulares dos fungos são muito semelhantes às nossas, então não é como a gente colocar um antibiótico que ele é muito específico. Ele vai poder danificar outras coisas, são processos bem demorados, enfim. E a principal de todas, a gente demora para ver que tem uma infecção fúngica quando a gente tem fibra, porque as manutenções às vezes são mais longas do que você trocar esmalte toda semana.